Muito bem, meus irmãos, é um prazer estar podendo entrar em contato com os irmãos mais uma vez, não é? E antes de refletirmos sobre o que a palavra de Deus tem para as nossas vidas, eu gostaria de orar com vocês, orar por vocês. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que temos de buscarmos a presença do Senhor. E nesse instante, Senhor, no nome de Jesus, nós agradecemos as bênçãos, que realmente são incontáveis, e continuamos suplicando ao Senhor, Pai, por este mundo, pelo nosso Brasil e pelas nossas autoridades. Eu peço a bênção do Senhor para as nossas vidas. Eu peço a bênção do Senhor para a tua igreja e peço-te um despertamento para o teu povo. Desperta-nos para servi-lo melhor, com mais dedicação e com mais amor. Perdoa-nos os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o assunto: para que Deus disciplina os seus servos? E gostaria de ler dois versículos no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3. Diz assim, a palavra em Deuteronômio 8, 2 e 3. Diz assim: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Bom, eu gostaria de começar dizendo o seguinte: Deus prova os seus filhos? Certamente Deus prova. Nós poderíamos colocar inúmeras situações dentro do contexto bíblico para mostrar que Deus realmente prova. Vamos colocar, inicialmente, só para exemplificar, duas situações. A primeira dela foi quando Deus chamou Abraão e falou para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e vá e sacrifica o seu filho a mim. E foi uma prova em que Abraão se envolveu a pedido de Deus, atendendo o mandado de Deus, e ele realmente foi para sacrificar o seu filho. E por isso ele foi chamado de o pai da fé, porque ele atenderia o pedido de Deus. Uma segunda situação que mostra uma prova dificílima pela qual o servo de Deus passou foi a de Jó. Jó era um homem feliz, um homem obediente a Deus, um homem aprovado por Deus, um homem que fazia sacrifício pelos seus pecados, pelos pecados da sua família. Então, era um homem que agradava a Deus. E, no entanto, de repente, o seu mundo começou a desabar, sendo tentado por Satanás, autorizado pelo próprio Senhor. E todos sabem a prova pela qual Jó passou, e que no final, sendo aprovado, Deus reverteu tudo em bênçãos para a sua vida. Deus disciplina seus servos? Claro que ele disciplina. E, às vezes, no calor da disciplina, nós não temos respostas. Você não tem respostas e eu não tenho respostas. Nós olhamos para as dificuldades, olhamos para os montes, nós sabemos da onde virá o nosso socorro, mas nós não sabemos por que é que estamos no vale. Então eu quero fazer aqui 6 afirmações fundamentadas na palavra para tentar explicar por que é que Deus prova. Bom, primeiro, ele prova
os que são seus. E de acordo com o texto que nós lemos, para saber o que estava no coração do seu povo. E, infelizmente, lá no deserto, o povo mostrou-se reprovado com as suas atitudes diante das provações. Também, ainda dentro do texto, Deus provou aquele povo para mostrar que aquele povo não deveria viver só de pão, mas deveria viver da palavra que sai da boca de Deus, que é verdadeiro alimento para o seu povo, verdadeiro alimento para os seus servos. Nós não precisamos só de pão material, nós precisamos do pão espiritual. Os crentes devem estar conscientes de que eles precisam do pão espiritual. Nós precisamos sim do pão espiritual, que muitas vezes nós relegamos para um segundo plano. O pão espiritual vem direto das mãos de Deus, vem direto da bondade de Deus, e nós precisamos nos humilhar e dizermos: Deus, eu preciso do teu pão, eu preciso da tua manutenção, eu preciso da tua assistência. É triste quando vemos o povo com a cerviz dura, olhando para cima, com o pescoço duro, sem reconhecer que precisamos e que precisa do pão espiritual. Uma segunda razão por que Deus disciplina o seu povo: para purificar o seu povo. Vemos isso lá em Malaquias 3:3. A Bíblia diz assim que Deus purifica a prata. E assim como Deus purifica a prata e purifica o ouro, assim ele purifica o seu povo. Então, o metal é um metal impuro e ele é colocado numa fornalha para derreter, e naquela fornalha, ao derreter, são tiradas as impurezas e fica apenas o metal puro, o ouro puro, fica apenas a prata pura. Assim como esse metal é colocado na fornalha, no fogo, a palavra diz que Deus também coloca os seus servos na fornalha, no fogo, para que os nossos pecados apareçam e sejam tirados e sejamos purificados. É uma linguagem assim pesada, mas é uma linguagem de pureza. Nós, como povo de Deus, precisamos ser purificados. É por isso que Deus nos disciplina, para sermos purificados. Uma outra explicação por que é que Deus disciplina os seus servos é para ensinar-nos. Lá no Salmo 119, versículo 71, o salmista diz assim: que foi bom ele ser afligido para aprender os estatutos do Senhor. Deus nos disciplina para nos ensinar-nos as suas leis. Então, ele disciplina para que a gente se humilhe e para que a gente diga: Senhor, eu aprendi a te obedecer, eu quero te obedecer. Já foi contada a história aí, algumas vezes aí, nas nossas pregações, de um moço que queria fazer um culto de agradecimento. E ele disse: pastor, eu não quero fazer um culto de agradecimento porque eu sarei. Eu quero fazer um culto de agradecimento porque eu fui disciplinado. Nessa minha enfermidade, eu fui disciplinado e voltei para o Senhor. Então, eu quero agradecer pela disciplina. Eu quero agradecer pelo sofrimento. Então, Deus permite que sejamos disciplinados para ensinar-nos os caminhos dele, para aprendermos a andar nos caminhos dele. Uma outra situação pela qual Deus nos disciplina é para guardar-nos. Lá em 2 Coríntios 12:17, o apóstolo Paulo diz que Deus deu um espinho na carne para ele não se exaltar,
para ele ser guardado de não se exaltar e se orgulhar. Imagine o apóstolo Paulo, com o conhecimento que tinha, com a dedicação que ele tinha a Deus, com os privilégios que ele tinha diante do Senhor, sem o espinho na carne. Então ele disse que o espinho veio para guardá-lo de orgulho, de arrogância, de vaidade. Uma outra situação pela qual Deus nos disciplina é para restaurar-nos. Também lá no Salmo 119, 67, o salmista disse: antes de ser afligido, eu andava errado. Então, a aflição veio, a disciplina veio para ele ser restaurado. Eu pergunto, quantas vezes precisamos de disciplina para nos restaurarmos? Quantas vezes andamos errados? Nós precisamos voltar para o Senhor. Então ele disse: antes de ser afligido, eu andava errado. É triste andar errado perante o Senhor. É triste viver uma vida de desobediência perante o Senhor. E uma outra forma pela qual Deus nos disciplina, uma razão pela qual Deus nos disciplina, é para fazer-nos prosperar. Nós vemos lá em Daniel 3:23 e versículo 30, diz que Sadraque, Mesaque e Abdenego caíram todos dentro do lago de fogo ardente. Eles se mantiveram firmes em obedecer ao Senhor, e o rei mandou que jogassem eles dentro do lago de fogo, daquele forno de fogo ardente. E de repente o rei não viu 3, ele viu 4. O próprio Senhor estava com eles dentro daquele forno de fogo ardente. E no versículo 30 diz que então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então ele viu que eles não poderiam ser destruídos porque eles estavam guardados pelo Senhor. Então a partir daí ele mudou o posicionamento para com o servo do Senhor, e o texto diz: os fez prosperar. Então esta é também mais uma razão pela qual Deus permite que passemos por disciplina. Eu pergunto, qual é o teu contexto do momento? Você está vivendo uma vida feliz, realizada, não falta nada? Deus tem abençoado você grandemente? Que alegria em saber disso. Você está passando por uma fase difícil, por uma crise difícil? Quero incentivar você a continuar confiando, porque Deus nos disciplina para nos provar que somos seus, para purificar-nos, para ensinar-nos, para guardar-nos, para restaurar-nos e para nos fazer prosperar. Que o Senhor abençoe sua vida e que você possa refletir sobre o momento que você está vivendo e procure vivê-lo, não importa a circunstância, com muita dor ou sem muita dor, com muita alegria ou sem alegria, mas procure viver esse momento para a glória de Deus, sabendo que Deus tem um plano maravilhoso para você. Vamos orar? Ajoelhe-se nesse momento e entregue a sua vida ao Senhor. Confie nele, porque com certeza Ele sempre teve, Ele tem e Ele terá o melhor para você. Que o Senhor abençoe a sua vida.